Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o Carvalho Cast podcast. Esse podcast ele é feito pela Clínica Carvalho e pela BLB Soluções em Tecnologia. A nossa intenção é levar conteúdo de qualidade para cada uma das pessoas que aqui passam para assistir, seja em todas as plataformas que estão disponíveis. E hoje nós temos a grata satisfação de falar com o nosso amigo Juarez, ele que é uma pessoa que faz muitas coisas, e aqui nas preliminares nós estávamos conversando antes de começar o ar, falou assim, quem faz o que gosta não se cansa, ele contando da sua vida. Juarez é empresário, é treinador, é uma pessoa apaixonado pela família. Eu vejo ele, os vídeos dele, ele com os filhos, com o Lucas e o Samuel, não é verdade? Nós vemos ali a conexão que esse pai tem com os filhos. Como o nosso podcast é sempre falando de saúde e bem-estar, entra muito bem o bem-estar, trabalhar no que gosta, promover o bem, cuidar da família, desenvolver as potencialidades humanas. E interessante, você está vendo aqui, ele é dono dessa preciosidade que são as paçocas JK. Tudo bem, Juarez? Tudo bem, meu amigo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença e é um prazer enorme estar com você aqui. Juarez, me fala da paçoca. Então, cara, primeiramente, gratidão pelo convite. Eu fico muito feliz em estar aqui e poder compartilhar com esse seu trabalho, que é tão importante, que é um trabalho de comunicação, falando sobre saúde e bem-estar, então, nos tempos que a gente vive hoje. Verdade. E a paçoca, cara, a paçoca é algo assim, tem muita história. Então comece. A paçoca, ela tem muita história, porque, na verdade, a empresa ela começou de uma dificuldade. Quando eu morava aqui perto, em Irapuru. Hoje você é de Ribeirão dos Índios. Ribeirão dos Índios. Hoje estou em Ribeirão dos Índios. A minha família é de Nova Guataporanga. Certo. Os meus pais, a minha sogra. E eu estou em Ribeirão dos Índios, que fica perto do Presidente Prudente, região de Santo Anastácio. Certo. E eu morava aqui em Irapuru. E de Irapuru eu cheguei e fui para Ribeirão dos Índios. Quando eu fui para Ribeirão dos Índios, eu já namorava há bastante tempo com a minha esposa, que é a Kátia. E quando eu cheguei lá, depois de 3 anos, eu resolvi casar. Casar e levar ela para lá. Ela era de Irapuru? Não, ela estava em Nova Guataporanga. Ah, em Nova Guataporanga, certo. Eu trabalhava em Irapuru. Entendi. E eu ia toda semana para Guata. Depois de lá eu fui para Ribeirão, então eu continuei fazendo. Todo final de semana eu vinha para Nova Guataporanga. Quando a gente se casa, eu levo ela para lá. E aí vem o quê? As dificuldades. Recém-casado, eu trabalhava numa cerealista, né? Uma cerealista, era gerente de produção de uma cerealista de amendoim. E as dificuldades, eu não tinha dinheiro para colocar o combustível para vir visitar os pais. E quando eu estava aqui em Irapuru, os patrões eles tinham alguns clientes que ele atendia, ele levava amendoim e tal para esses caras. Aí eu lembrei, falei, eu vou ligar para esses caras, ver se eles ainda precisam se eles consomem amendoim. Eu trabalhava numa cerealista. Ah, mas não deu outra, cara. Aí os caras falaram, não, a gente tá até com dificuldade de achar amendoim. Falei, cara, fechou. Então eu comecei a trazer amendoim para essas pessoas de uma forma de livrar o meu combustível para vir ver a família. Ver a família, entendi. E quando começou a crescer e virou um negócio. Entendi. Foi nessa parte que começou a despertar em mim Então as dificuldades muitas vezes é a porta de abrir um negócio. De abrir um negócio. Entendi. Porque na verdade no Brasil é assim. As dificuldades te levam para abrir alguma coisa, fazer alguma coisa. Você não aprende na escola, na faculdade, ser empreendedor. É verdade, né? Nas dificuldades da vida. É você interessante, observando... né? É interessante, né, Juarez? A palavra empreendedor, né? O finalzinho é com dor, né? É empreender na dor. Empreender na dor, né? Então, por isso que é muito difícil. E às vezes é importante nós conversarmos com isso, porque nesse trajeto do empreendedorismo, muitas pessoas adoecem. Muitas pessoas terminam sofrendo. Há casos, né, que infelizmente até alguns empreendedores, quando chega ao ápice da dificuldade desse empreender na dor, terminam tirando a própria vida, né? Então uma palavra sua no sentido de falar que assim, tem dificuldade, vamos vencer e às vezes não dá tudo certo e tudo bem, vamos continuar, é muito importante, né? E lá na frente, nós vamos chegar nesse ponto aqui,
Porque aconteceu algo relacionado a isso que você está falando comigo. Entendi. Em 2018. Certo. Em 2018 a empresa quebra. Você passou por uma quebra, Eu então? passei por uma quebra em 2018, mas vamos A voltar. empresa de paçoca? Isso. Então, eu comecei a entregar amendoim, e como virou negócio, Entendi. quando eu ia entregar, eu ouvia muito assim, tem uma empresa que o pessoal comprava paçoca, eles falavam assim, olha, eu comprei e eu queria tanto e não tinha. Em várias situações eu escutei isso. E eu estava na minha cabeça de abrir uma empresa de amendoim frito, amendoim encapado, essas coisas. Certo. Era na minha cabeça isso. Uhum. Porém, quando eu escuto isso entregando amendoim, que o pessoal queria paçoca e que estava tendo dificuldade, cara, despertou. Falei, cara, eu vou ver como que faz esse trem aí. Conversei com um amigo, falei, cara, eu tô pensando em fazer paçoca. Ele falou assim, eu tenho uma receita. Então você não sabia fazer paçoca? Você nem... Não, calma, nunca imaginou na minha cabeça, nunca passou na minha cabeça. Foi observando e escutando, nessa de eu entregar amendoim que tinha virado um negócio, porque todo final de semana eu vinha para a região entregar. O que era legal? Porque, tipo assim, até hoje eu faço isso. Tem clientes que consomem 25 quilos na semana. Se o cara sair daqui de Dracena, aqui de Junco para ir lá em Ribeirão buscar os 25 quilos, cara, ele vai gastar 3, 4 vezes mais em combustível, em tempo, tudo, do que o valor do próprio amendoim. Então eu trago pro cara e coloco lá no quartinho dele. Eu já faço isso há 15 anos. Entendi. E aí, quando eu escuto isso, o cara falou, tem uma receita, aí você elabora ela, cara. Você faz, peguei essa receita, escuta isso. Fiquei 2 anos na minha casa, todo dia fazia os testes, eu levava pro meu trabalho, dava pra minha esposa, ela levava pro trabalho dela. 2 anos fazendo a paçoca. Até que chegou um dia... Você falou, tá bom. Não, eu não. Aqueles que provou falou, cara, tá diferente. Tá ficando muito boa. Falei, então eu tô chegando no ponto. Tô chegando no ponto. Que resiliência. E aí foram 2 anos batidos. Nesses 2 anos, cara, eu comecei a pesquisar tudo sobre máquinas, o que eu poderia fazer. E é tudo muito caro. Então, eu comecei a desenvolver minhas próprias máquinas do jeito que estava na minha cabeça. Então, a minha empresa hoje, você chega lá, Juarez, onde eu compro isso? Eu falo, em lugar nenhum. Isso aí eu pensei, eu elaborei e pedi para alguém fazer. Eu falo que as minhas máquinas são máquinas autorais. Ô Danilo, por gentileza, você tem um vídeo aí, acho que tem um dia uma televisão foi lá, eu vi nas suas redes sociais e fez uma entrevista. Se você puder, enquanto ele está conversando, solta aqui na tela pra gente aqui, a gente vai conversando, que ele vai falando disso aí. Que interessante. A TV Fronteira já foi 2 vezes lá, fazer reportagem lá. Certo. 2 anos consecutivos eles foram lá. Aí o que aconteceu? Então, nisso tudo eu comecei a imaginar a minha batedeira, como que eu ia torrar. Eu fiquei depois, quando eu comecei a fazer mesmo, eu fiquei em casa, eu torrava 25 quilos de amendoim por dia no fogão da minha esposa. E aquela ali, toda hora você tem que abrir e mexer, porque senão queima. É porque uma vez, eu não entendo nada de amendoim, né? O amendoim, uma vez eu vi isso em casa. Você não pode deixar ele no ponto, porque ele tem o óleo, né? Não sei se é isso. Tem também. E ele termina já por si só, depois já chegando, né? Isso. E às vezes ele queimava, às vezes. Porque quem não gosta de amendoim, né? Ó, o nosso técnico já tá pegando aqui. E Danilo, olha, tá sumindo a paçoca do Juarez aqui. Ele veio aqui para colocar melhor para a câmera ver, né? Que interessante. E aí você colocava 25 quilos de paçoca, de amendoim, melhor dizendo. Então era bem trabalhoso, não, né? Era o dia inteiro, eu fazia tipo assim, 20 barrinhas de paçoca. O dia inteiro. 20 pedaços, 20 barrinhas. 20 barrinhas, tipo isso aqui? Dessa daí, ó. Entendi. Era o dia inteiro fazendo ali. Então não dava escala. Não era no fundo da minha casa. Era uma área baixinha, bem baixa. Eu fechei ela de lona. Aquele calor, né? Eu fechei ela de lona, ficava ali um fogo, eu moía o amendoim na mão. Comecei assim, cara. Mas aí eu me recordo, isso aqui é uma coisa assim que quando eu falo, cara, parece que eu tô vivendo aquilo ali. Certo. A minha esposa tinha uma bicicleta, que era Ceci, que tinha uma cestinha. Uma cestinha, né? Certo. Olha só, teve uma sexta-feira, eu saí e vendendo na rua, ali em Ribeirãozinho, numa cidade de 2.300 habitantes. Pequenininha, né? E eu saí ali e eu vendi 25 pacotes numa sexta-feira à noite. Depois que comecei a fabricar ali, comecei a melhorar ali as minhas coisas. Certo. Que eu já tinha achado o ponto da paçoca. Uhum. E eu me recordo quando eu cheguei em casa, cara, eu mandei mensagem pro meu pai, pra minha mãe, pra minha sogra.
Pensa numa alegria. 25. 25 barras. Bati a meta. A R$5. Você entende isso? Sim. Aquela alegria. Isso eu não posso esquecer nunca na minha vida. Foram 25 pessoas que acreditaram no seu produto. Acreditaram e começaram. E aquilo ali foi o meu motivo. Falei, cara, eu vou... E depois disso eu comecei Aí tem um rapaz E nisso tudo eu saio da empresa. Tá. Aí Da cerealista, né? Cerealista. Aí vem a parte da coragem. Saí da cerealista, peguei o meu acerto, troquei de carro. Peguei um carro melhor para trabalhar. Financiei uma parte. Tipo assim, desempregado. Poxa. Tava começando a empresa, não tinha renda nenhuma ainda. Financiei na fé. Financiei uma caminhonete. E falei, cara, eu vou para cima. Certo. O que eu fazia? Eu fiquei durante 1 ano trabalhando em uma serraria, fazendo estrutura metálica, barracão, no sol o dia inteiro. Só que com isso eu chegava mais cedo em casa, eu chegava 4h30 eu estava em casa. Certo. E aí na parte da tarde eu ia fazer paçoca. Eu fiquei 1 ano assim, fazendo isso. Pra ir trabalhando e tal. Aí eu pego, depois eu paro e falo, não, agora, aí nessa serraria tinha um ajudante. Trabalhava eu e um rapaz que tinha um ajudante. Esse cara falava assim pra mim, olha, quando você começar a produzir, eu vou vender as tuas paçocas. Eu achava assim, esse cara vai nada, ele tem coragem de nada. Ele falou, não, eu vou sair desse sol aqui, eu vou vender paçoca pra você. Verdade. Tava com mais coragem que você. Hoje é o meu melhor vendedor. Verdade. Você pode dizer o nome dele? É Marcos. Chama ele de Marquinhos, lá de Ribeirão dos Índios. Marquinhos, não é? Olha só, ele pega o carro, passa em casa um dia, falei, agora eu estou produzindo melhor. Passei por uma casa, aluguei uma casa na frente da minha, e ali eu separei um cômodo para isso, um quarto para isso, e comecei a melhorar. Abri o MEI, e comecei a trabalhar. Falei, cara, ele foi o primeiro vendedor que acreditou, pegou a paçoca, colocou no carro e começou a sair. Entendi. E aí ele falou assim, olha, eu vou atender assim, essas cidades, de Machado a Epitácio, vou até Teodoro e até Andradina. Nesse lugar você não coloca ninguém, deixa comigo. Eu falei, não, eu dou minha palavra. Isso foi em 2015. Eu falei, eu dou minha palavra. 11 anos atrás. Eu falei, eu dou minha palavra. Até hoje eu nunca coloquei ninguém para vender nessa região. Entendi. É ele que faz. E aí ele saiu, e através disso começou via, pegava ali, começou a me ligar, e aí começou. Isso foi, na verdade, 2014, finalzinho de 2014. Aí em 2015, o que eu faço? Eu vendo meu carro, financio o outro, eu já tinha um terreno, vendo o terreno, alugo um barracão, começo a comprar máquinas, começo a investir realmente na empresa, peguei tudo que eu tinha, vendi, investi na empresa. Eu lembro até hoje que tinha o pastor Ramalho e o pastor José, eu falei, cara, eu estou pensando em vender o meu terreno, o que vocês acham? Para investir na empresa. Ele falou assim, olha, eles falaram para mim, vende o terreno, investe na empresa e a empresa vai te dar outro terreno. Certo. Hoje eu tenho um terreno lá de 1.000 metros quadrados. Certo. Então são coisas que vão acontecendo e as pessoas falam assim, hoje eu já ouvi muito assim, ai, que sorte, né, cara? Deu certo. Falei, sorte, cara, se eu te contar a minha história, você vai ter que ficar no mínimo umas 4 horas sentado comigo tomando uma água pra me te contar a história. Entendi. E aí eu pulo pra esse barracão, e esse barracão tem uma história muito legal. Pode contar. Quando eu trabalhava na cerealista, eles começaram a construir um barracão novo. Certo. Quando termina, esse barracão ele tinha 40 metros de comprimento, de largura, na verdade, que era lateral, 40 metros de larguras, e ele tinha 16 de frente, e ele tinha uma porta de 8 metros. Um dia eu fui na porta e fiz um risco no chão, da porta até o final. Então deu 8 por 16. E eu fiz um risco no chão, como a cerealista tem pó, amendoim, tudo, então o chão fica aquele pó, e eu fiz um risco no chão e ficou um quadrado, assim, um retângulo assim, de 8 por 16. Aí eu falei assim, cara, esse barracão daria para me trabalhar num barracão de 8 por 16. Seria muito legal. E eu falo muito isso sobre mentalizar e profetizar. Criar algo na mente, aquilo que você cria na mente, você profetiza. Você fala e criando uma conexão com os céus. O barracão que eu trabalho hoje tem 8 por 16. Entendi. Então, já não é só o trabalho, não é só o empreender, não é só pegar ideias. Tem essa parte do acreditar primeiro, mentalizar e profetizar. Entendi. E falar para si mesmo, né? Eu falo muito isso. Mentaliza. Criou na tua mente? Agora você profetiza. Como que eu profetizo? Falando em voz alta. Falando para você mesmo ouvir. Para você acreditar naquilo que você está falando. Sim. E eu vivi isso. E eu vivo isso até hoje. Aí eu pulo para esse barracão. E aí a gente começa a reestruturar. Aí eu pego o carro, depois o outro carro eu troco numa máquina. E aí a história vai.
Você entendeu? Entendi. E aí a gente foi de passo a passo. Isso, aí eu saí do MEI para o ME em setembro de 2015. Certo. Ali foi um ponto que a gente começou. E aí começou a prosperar, cara. A coisa começou aí. Não, começou a acontecer, começou a prosperar. Comecei a abrir, não só ali na região, comecei a abrir novos revendedores. Comecei a trabalhar na internet, divulgando na internet. E de repente já estava no Mato Grosso do Sul, comecei a atender São Paulo. Aí foi 2015, 2016, 2017. 2017 já tinha comprado terreno, já tinha comprado carro. E tava assim... Tudo da paçoca. Tudo com a paçoca. E continuando com a linha entregando amendoim. Certo. Isso aí, então, todo final de semana eu vinha para a região aqui, né? Para trazer agora não só o amendoim, mas também a paçoca. Certo. E aí foi 2017. Quando foi 2018, eu entrei e fiz entrei pela internet, veio uma empresa de São Paulo. Aí a gente negociou, eu até dei uma pesquisada, não, tá tudo ok. Mandei a primeira entrega. Perguntei pro pessoal do transportador que é de Prudente, o lugar existe, tal. Não, entregamos lá, os caras me atenderam, tal. Aí eu mandei mais uns outros 2 pedidos no boleto. E a empresa anoiteceu e não amanheceu. Nossa, levou um calotão. 2018. Levei um calote, sim. O momento que eu achei agora vai ser o pulo do gato. Agora eu vou passar de nível. Certo. Não, agora que a gente vai crescer. Não, a gente agora vai arrebentar. Mas arrebentou pro outro lado. Cara, em questão assim de 15 dias eu perdi estoque, capital de giro e fiquei endividado. Nossa. Mas tem algo interessante que eu sempre falo. A empresa quebrou, eu não. Quem quebrou foi a empresa. Tem um empreendedor que eu gosto muito, né? O nome dele é Geraldo Rufino. Conheço. Conhece, né? E ele trabalha com algo bem interessante, que é a questão de sucata. Isso né? mesmo. E ele hoje acho que é uma das maiores Da América Latina. da América Latina, que recondiciona motores, tudo. Chega um caminhão onde lá, em questão de minutos eles tiram tudo, né? E ele fala essa frase, né? Eu nunca quebrei, eu fiquei sem dinheiro. Fiquei sem dinheiro. Porque Já ele ouvi fala, falar isso. e eu gostei muito dessa frase, porque eu nunca quebrei, eu nunca perdi meus princípios, eu nunca perdi a moral, eu nunca perdi o respeito, não é? E falando isso, Juarez, eu gosto, sabe que eu sou psicólogo, e é interessante nesse bate-papo, né? Porque muitas vezes no mundo de hoje as pessoas esquecem da essência que somos, né? E começa a se coisificar. A gente fala muito da coisificação, da objetização, né? As pessoas como objetos, né? Mas às vezes a pessoa a si próprio começa a se colocar como uma coisa, como objeto e pensa, sei lá, o carro quebrou, acabou a vida, a casa não está mais tão bonita, acabou a vida, a renda financeira diminuiu ou zerou, a coisa, lógico que tem problemas sim, mas você tem a sua essência, você tem quem você é, você tem seus princípios, você tem seus valores, né? E na sua fala eu vejo você valorizando isso. E talvez é isso, gostaria que você falasse sobre isso, que te manteve e pelo jeito você subiu de novo, porque se não tivesse subido, eu não estaria aqui, né, com a paçoca JK. Fala dessa questão aí Então, de valores, né? Isso. Como que é isso para você? Por isso que eu falei, né? A gente vai chegar lá, né? Como você falou, tem pessoas que tiram até a própria vida. Sim, sim. Eu me recordo que no dia que aconteceu isso, que eu vi, que eu fui lá, porque quando você consultava a empresa, os caras não tinham cheque devolvido, os caras não tinham nada, os caras estavam limpos na praça. Tirar novamente, né, Danilo? O editor aqui, ele bagunça, coitado do Danilo, né, Danilo? Faz você sofrer, né? Ele vem toda hora aqui ajeitar as coisas pra gente, né? Danilo, você não falou nada hoje, por que você tá quieto? Não falou um oi, não falou boa tarde, fala daí. Hoje, quem você tá esperando pra comer a paçoca, né? Eu já guardei. Já guardou a paçoca? Já pegou ele umas. amoitou tudo, viu, gente? Ó, tava tudo aqui, ele já falou pra não atrapalhar aqui, já guardou tudo ali. A desculpa foi boa. Daqui a pouco ele vai estar comendo ali, viu? Mas volte aí, Juarez. Então, e eu me recordo que eu tava ali, aí quando eu fui consultar a empresa, depois que passou, que eu vi que eles não pagaram, que eu fui consultar, rapaz, era assustador. Os caras conseguiram, com um hacker, não sei, eles conseguiram colocar uma mancha ali, cobrir o que eles eram. Era uma quadrilha mesmo. Mas aí legal, eu lembro que eu fui para fora da empresa, tinha uma árvore assim à direita,
coloquei um pé assim na parede, olhei pro céu e falei assim, Deus, e agora? Uma angústia, cara, um negócio ruim, tipo assim, eu perdi, tipo assim, cara, era o meu sonho, cara, é o meu sustento, os meus filhos. Você tinha funcionários? Já, com funcionário, 4 funcionários. Entendi. Maquinária, coisa rodando, você entendeu? Falei assim, e agora? Falei para Deus, olhei pro céu e falei, e agora? Mas foi muito legal que Deus me deu uma visão. E nessa visão Deus me mostrou um avião muito grande. Certo. E esse avião ele estava em alta velocidade e ele estava pronto para decolar. A rodinha assim saindo do chão. Aí Deus fala assim, o Espírito Santo fala assim, mas muito claro, filho, eu derrubei agora. Porque se cai lá de cima, não sobra nada. Aí vem uma frase que Deus falou muito comigo, o Espírito Santo falou muito comigo, engole o choro e vai trabalhar. Quando você começou, você não tinha máquina, carteira de cliente, você não tinha funcionário, você não tinha nada. Hoje você tem tudo. Só engole o choro e começa de novo. Falei, Senhor, vamos para cima. É bater a poeira, engolir o choro e vamos para dentro. É fácil? Não é, cara. Não é fácil. Nisso eu já tenho meu primeiro filho, já tinha o Samuel. Samuel que nasceu, que eu falo que nasceu. O Samuel veio para nos ensinar sobre milagre, porque eu não podia ter filhos. Né? Você não podia ter filhos? Eu não podia ter filhos. Né? Você ou sua esposa? Não, eu. Eu não podia. A minha esposa ficou 1 ano em tratamento. E depois de 1 ano o médico falou, cara, vamos fazer um exame do seu marido aqui, porque você não tem nada. Tá aqui tudo certo. Aí fez. Aí ele falou assim, nós ia ficar mais 1 ano aqui. Filha, infelizmente seu marido não pode ter filhos. Infelizmente. Você pode dizer qual era o problema que você tinha? Não, os exames que fez lá, tem uma numeração, né? Um tinha que ser 16 mil, um 24 mil. Tá, é o A, B, C e D, né? Aí tá tudo lá embaixo. Tudo zero. Tudo zero? Tudo zero. Aí ele falou assim, eu não entendo muito dessa área, só sei que o médico falou assim, olha, não há possibilidade do seu marido te dar um filho. Pode fazer. Isso? Vamos começar isso era um pouquinho antes da quebra? Ou não? Foi antes. Então foi em anos assim de bastante pauladas, né? Quando a empresa quebra, a Kátia, minha esposa, já estava grávida do Lucas. Entendi. Eu já tinha o pequenininho. Você entendeu? O Samuel nasceu em 2016. Então dá uma empatia muito grande entre eu e você, porque eu também tive essa dificuldade que eu não podia ser pai. Eu tinha varicoceles, não é? E demorei 10 anos para ter a minha primeira filha. E depois eu tive meu filho, né? E também foi algo assim meio milagroso. Eu fui, o primeiro médico que eu fui, ele falou que a chance era 30% de eu ser pai. Eu, na minha arrogância, eu falei, não, vou no médico melhor, eu não aceito esse resultado, né? E fui no médico melhor, descobri um médico que era professor da faculdade de medicina, muito renomado, muitas especialidades, e lá o resultado foi diferente, né? Ele realmente fez um exame muito mais aprofundado, pediu muito mais coisas e o resultado foi muito diferente. Aí no dia da entrega do resultado, ele falou, Sr. Aguinaldo, a chance de você ser pai é de 1%. Aí, rapaz, foi um negócio assim que levou até uma jornada, né? Mas conte a sua história, né? Comentando só isso, porque né, nós temos aí algo parecido, né? Verdade. Então, e quando eu fico sabendo disso, eu falo para minha esposa assim, olha, eu vou fazer tudo que precisar de fazer. Os médicos pedirem, exame, tratamento, eu faço tudo. Só que eu confio no médico dos médicos. E eu estava começando a empresa em casa ainda. E aí eu lembro que foi uma quinta-feira, eu passei uma quinta-feira o dia inteiro em casa orando. Certo. Orando a Deus, e eu falava para Deus, Deus, como que eu não vou escutar papai, eu te amo? E como que eu vou chegar em casa e não vou escutar papai, papai, papai? E eu passei o dia inteiro em casa, sozinha, minha esposa já trabalhando, orando, chorando. E era uma quinta-feira e era dia de culto na noite. E no culto à noite, eu fui no culto, quando acabou o culto, eles passaram em casa para pegar uma paçoca ali, pegar um amendoim. E quando eles estavam saindo assim, o pastor Ramalho disse assim, vamos orar? Antes da gente ir embora? Eu falei, vamos. E quando nós demos as mãos assim, quando foi orar, quando acabou a oração, ele olhou assim, bem dentro dos meus olhos, apontou o dedo assim e falou assim, filho, a oração que você fez hoje, Deus ouviu. E o que você pediu em oração, Deus está enviando. Entendi. Aí só eu que sabia, cara, ficou olhando assim, ele também não sabia. Aí aquilo por dentro assim ferveu, né, cara? Eu passei o dia inteiro falando para Deus como que não ia ter um filho, né, cara? E depois desse dia, acho que acredita aí entre de
15, no máximo 20 dias, a Kátia estava fazendo uma surpresa com o exame na mão que estava grávida. Que benção. E aí então já tinha nascido o Samuel. Em 2018, quando eu levo esse golpe, ela está grávida do Lucas. Ah, do Lucas. Então, aí quando eu... Então, olha um vídeo aí com os filhos dele, por favor. É hora do Instagram. Olha a dificuldade nesse momento. Aí nasce o Lucas, a gestação foi 100%. Certo. Tudo normal. Os melhores médicos prudentes, mas tudo muito, muito lindo. Quando o Lucas nasce, aqui, olha lá, ó. esse aí é o Lucas. Esse é o Lucas. O de cima aí, de amarelo. Que é o mais novinho, tem 6 anos. Certo. De baixo é Samuel, tem 9. Certo. Então eu falo, um veio para ensinar sobre milagre e o outro sobre amor. Por quê? Porque quando o Lucas nasce, a pediatra me chama lá no berçário e falou: Juarez, vem cá. Os médicos falaram algumas coisas para vocês sobre quando na gestação e tal. Ela falou: não, tudo normal. Tudo normal? Tudo normal. Ela falou: porque a primeira análise que a gente fez aqui visualmente, ele tem algum tipo de síndrome. E a gente precisa de fazer um exame para descartar ou realmente... Ou confirmar. Confirmar aí que ele... Falei: não, pode fazer. Pode fazer. Aí saio do quarto, saio do berçário, vou direto lá. Agora você imagina a mulher, acabou a emoção. O senhor como psicólogo, você vai me entender o que eu vou te falar agora. Sim. Como que está a emoção dessa mulher? Sim. Como que está a situação dela ali? Sim. Cortada, sim. Na cama, esperando ver o bebê. Eu chego lá e falo o negócio seguinte: os médicos dizem que ele tem que ter algum tipo de síndrome, ele vai ter que fazer os exames para confirmar, e a partir de agora é desse jeito aí. Nossa. Ela entrou numa crise. Coitada. Ela entrou numa crise com ela mesma, ela entrou em uma crise com Deus. E eu lembro de um dia, um sábado, eu vim embora, ele teve que tomar banho de sol, aquelas coisas. E aí já foi confirmado mesmo síndrome de Down. Então, aí nesse síndrome dia, de Down. Nesse dia ia fazer o exame, só depois de 30 dias que ia ficar pronto. Certo. Mas você olha, depois que o médico fala, que você aí começa a olhar, o médico que fez o parto, que acompanhou tudo, ele falou assim, na hora ele falou assim pra mim: olha só que interessante, não existe possibilidade. Falei: por que, doutor? Porque teria que dar acima, no exame que foi feito, teria que dar acima de 1,2. O dele deu abaixo de 0 e muito. Vou lá agora no consultório buscar o exame para você ver. Sim. Não existe possibilidade. Entendi. Mas por que então que depois de um mês foi confirmado? Eu creio muito que Deus, ele preservou a gestação dela. Entendo. Minha e dela e tudo mais. Porque talvez ia ficar mais agitado. Você entendeu? Entendi. Então, aí depois, num sábado, porque aí tem um probleminha no coração, aí vai ter que... Eu lembro num sábado ela mandou uma foto pra mim assim, ele cheio de aparelho no UTI móvel, indo pro Instituto de Coração fazer exame. Ela tava assim, cara, ela tava detonada. Aí vem pra casa, minha sogra vem pra ajudar a gente. Ele foi gerado em cima do pezinho, então o pezinho dele era torto, já tinha que começar a corrigir desde recém-nascido. Então a criança nasce e engessa o pé dela, desde o dedão até na virilha em cima. Bebezinho, recém-nascido. Entendi. Você imagina a dificuldade. Então foi muita coisa. Então eu ia para a empresa. Dívida, e a empresa com dívida. Tinha acabado de levar o golpe. Certo. Então eu ia para a empresa, dívida, tinha perdido o estoque, tinha perdido o capital de giro, tinha perdido tudo. Eu venho em casa, a situação, a mulher revoltada, a situação. E aí eu falei: não, você tem que manter aqui, eu tenho que ser o pilar. Sempre orando, não parei minhas atividades, líder de célula, né? Prego nas igrejas quando sou convidado, continuei. E eu continuei na mesma batida. Estou numa vigília um dia, eu comecei a orar, pedir para Deus, falando: Senhor, mostra para mim se eu estou fazendo algo de errado. E eu comecei a bater nessa tecla: mostra. Eu lembro que eu caí no chão assim, ó, chorando, e aí veio um senhor com a mão, assim, usado pelo Espírito Santo, tocou em mim e falou assim: eu não preciso te mostrar nada. E eu orando, em espírito, não estava falando nada, estava só em espírito. E eu falava assim para Deus: me mostra. Aí veio uma mão, tocou assim e falou assim: eu não preciso te mostrar nada. Até hoje, você andou pela fé, você está sendo formado e preparado. Aí vem a frase de novo: engole o choro e prossiga. Ô Juarez, eu percebo que você sempre nas suas dificuldades, a qual você está relatando aqui, você olha a vida, a situação de uma maneira positiva. É só aqui ou você leva isso
sempre mesmo, em outras situações, esse de, tipo aquela história, né? Te deram limão, não faz a limonada. Faz a limonada. É mais ou menos por aí que você enxerga a sua filosofia de vida? Olha só, um dia eu assisti um vídeo. Sim. E aquele vídeo mexeu comigo e mudou a minha perspectiva de olhar para a vida. Certo. É um vídeo assim curto, mas fala assim, o cara acorda atrasou. Foi lá pegar o carro, o pneu furado. Aí depois que arruma, sai, aconteceu um monte de coisa. Só que depois começa Deus mostrando para ele, eu atrasei porque você ia sofrer um acidente. Eu fiz isso porque tinha muita coisa ruim na vida dele, que ele passou o dia aparentemente parecendo que era ruim, mas era livramento. Era um livramento, sim. Então, tudo que eu tiro pra minha vida, eu falo assim, eu achei que não deu certo. Eu falei assim, Deus me livrou de alguma coisa, ele está querendo me mostrar outra. Entendi. Então, se não é essa a direção, eu vou para essa. E eu estava numa vigília um dia, saindo da vigília assim, isso foi na vigília. Estou pregando uma vez lá em Ribeirão dos Índios, estou saindo do culto, um senhorzinho sai correndo do culto. Irmão, espera um pouquinho, deixa eu te falar, eu tenho uma palavra de Deus para sua vida. As angústias do tempo presente não irão se comparar com a glória de Deus que há de manifestar na tua vida. Eu falei, amém, meu querido. Precisava muito ouvir isso. Fui embora. Estou pregando em Nova Guataporanga, pastor Silvanei, na igreja de lá, pastor Silvanei. Estou pregando lá, do pastor Silvanei quietinho, de repente o pastor Silvanei dá um pulo da cadeira, levanta no meio do culto, apontou o dedo para mim e falou, rapaz, a mesma palavra. As angústias do tempo presente não se compararão com a glória de Deus que há de se manifestar na tua vida. Então eu me mantive assim, eu entendi que eu tinha que me manter firme emocionalmente. Sim. Eu tinha que me manter na posição de pai, na posição de marido. Eu tinha que aguentar aquela situação. E eu teria que sair de toda aquela situação. E eu tinha que aprender com aquela situação. Então eu coloquei isso na minha cabeça. Eu vou vencer. Eu vou buscar. No meio da tempestade, eu vou achar as possibilidades. Mas eu não posso parar. Porque eu tinha uma palavra de Isaías comigo. Quando Deus vai lá para Isaías, para Elias, e fala assim, não para. Deu comer, deu de beber, e disse para ele, não para, ainda há muito a ser feito. Então eu sempre tive essa palavra, se eu parar, não é só eu, é minha esposa, meus filhos, meus funcionários, eu não posso parar. Então eu fiquei 1 ano e 7 meses a empresa fechando no vermelho. Você já viu isso alguma vez? Eu converso com os contadores, eu falo assim, tem como ficar 3 meses fechando no vermelho? Ele fala, não, eu falei, fiquei 1 ano e 7 meses. E como você fazia para... Só na fé. Eu peguei minhas planilhas, eu apaguei tudo, planilha, eu não marcava mais nada, eu não anotava mais nada. Eu falei, Senhor, se é assim, se eu for aprender na fé, vai ser na fé. Um dia o Sebrae foi lá e falei, cara, seria muito bom, cara, receber vocês. Mas se eu não tenho nem dados para passar para vocês. Vocês não vão entender nada, então é melhor deixar quieto futuramente, quem sabe a gente conversa. Mas se você for entender aqui, você entrar aqui, você não vai entender. Então eu fiquei 1 ano e 7 meses. Eu pagava os funcionários, por 1 ano e 7 meses, os funcionários ganharam mais do que eu. Nesses 1 ano e 7 meses aconteceu coisas assim, inexplicáveis. Fale uma. Eu tinha uma D20 que eu trabalhava. Quando eu quebrei, o que eu fiz? Quando a empresa quebra, eu fui lá na cerealista e falei pro cara assim, o que eu tenho aqui, é essa D20 que eu trabalhava com ela. Não, o cara já percebeu que eu já cheguei falando que eu tenho é isso, deixei ela lá, a troco da dívida. E dei um cheque para pagar o resto, fizemos um bem bolado lá e fui para casa. Escuta isso, que eu falo que assim é inexplicável. Quando eu chego em casa, eu sento no sofá assim, uma poltroninha igual essa aqui assim, eu sentei assim, peguei meu celular e comecei a passar assim, meio voado e tal. Apareceu uma propaganda de um caminhão da Iveco. Eu achei interessante, que ele me chamou a atenção. Aí eu vi lá 6 meses de carência, 5 anos para pagar. E eu tinha acabado de entregar meu carro, que eu trabalhava. Eu peguei e comecei a mandar mensagem. Aí o vendedor entrou em contato pelo WhatsApp comigo. E ele começou a mandar isso para mim. Manda isso. E eu tipo assim, eu tinha passado por aquela dificuldade, mas as minhas contas no banco, tava tudo ok, não tava devendo nada para ninguém. Eu não sabia como que eu ia fazer dali para frente, mas até naquele momento tava redondinho. Tava redondo. Manda conta. Aí os caras começaram a entrar, tal. Para resumir a história, comprei um caminhão de 160 mil pelo WhatsApp. O cara falou assim, olha, na quinta-feira, ele falou assim, eu só preciso de ir buscar, aí eu assinava os documentos, escaneava e mandava. Ele falou assim, você tem todos esses documentos aí e tal? Tem, eu só preciso ir buscar. Ele foi na quinta-feira e buscou. Quando foi na sexta-feira de manhã, eu lembro como se fosse hoje, ele mandou um áudio para mim, dizendo assim, olha, sai, vem que é tua, Tafarel. O caminhão é seu. Eu
liguei pro pastor José, falei, pastor José, aconteceu um negócio assim, eu preciso ir lá em Regente Feijó buscar um caminhão, só que o senhor precisa ir comigo. Eu falei, por quê? Porque eu não posso tirar aquele caminhão lá sem ungir ele primeiro. Ele falou, por quê, irmão? Eu falei, rapaz, do jeito que eu comprei esse caminhão, sai nada de lá sem ungir ele. Você vai comigo? Eu posso ir. Aí ele foi comigo. Entendi. E aí foi engraçado que lá eu fiquei conversando com os caras, assinando os documentos, e o pastor com um vidrinho de óleo lá, ungindo, orando pelo caminhão. Entendi. Então, depois de 3 dias, o cara, aí na cidade pequena, você imagina, entregou o carro dele, já sabe, né? A cidade, Ah, tem coisa errada aí. o cara né? quebrou, tal. Em 3 dias o cara chega com um caminhão zero, 160 Não, tem mil. coisa errada aí, né? Você entendeu? Entendi. Então são coisas que... Aí quando eu cheguei em casa com esse caminhão na sexta-feira, eu parei assim e falei, Senhor, e agora? A parcelinha de R$5.800 por mês. 60 parcelas de 5.800. Eu falei, e agora? Deus me deu um nome, cara. Quando você trabalha e você tem assim, a tua fé em Deus, você crê que Deus pode fazer o sobrenatural, mas que Ele pode fazer o impossível, mas que você faz o possível, pode ter certeza, Ele vai entrar com o impossível. Entendi. Ele me deu um nome, Araçatuba. Araçatuba. Aí eu fiquei, Araçatuba, e eu tinha um cliente só em Araçatuba, que era o Cleito. Araçatuba, eu falei, já sei, já entendi o recado, senhor. Cleito, tudo bem? Tudo bem. O negócio é o seguinte, você sempre vem aqui buscar paçoca, agora eu vou levar para você. Oh, que bom, Juarez, só que eu preciso de contrapartida, eu preciso de algo seu. Eu preciso dos números de todos os seus concorrentes aí em Araçatuba. Como assim? Porque eu vou levar para você e vou levar para os outros também, para compensar a viagem e levar para todo mundo. Não, Juarez, tranquilo, espera aí que vou te mandar aí. Aí começou a mandar, distribuidora tal, doceira tal. Fechei, liguei para esses caras, comuniquei com esses caras, tal. Eu ia uma vez por mês. Olha de onde que veio o sufoco. Você perguntou, mas Juarez, como que você fez para... Eu pegava esse caminhão uma vez por mês e eu ia para Araçatuba. Uma vez por mês eu pagava a parcela dele e sobrar dinheiro para poder injetar na empresa para voltar para produzir para outro mês. Produzir para ir começar. E aí foi de 2018 até 2024. Entendi. Até janeiro de 2024, assim, nessa loucura. Aí deu uma alta no diesel, os carros a diesel, tal. Fui lá e vendi o caminhão. Comprei por 160, vendi por 210. Me sobrou uma grana, dei de entrada em outro carro, com uma parcelinha muito menos, de 5.800 passou para 2. E aí você já começa a respirar. E eu precisava, com o Lucas, né? Saiu o exame que ele tinha síndrome mesmo, tudo, aí já começa também, é médico para cá, é médico para lá, e coisa e tal. E eu falei, eu preciso de um carro bom para minha esposa, para ela trabalhar. Na fé, fui lá e tirei um carro 100%, zero. Fui lá, tirei um carro zero, um Creta zero, 100% para minha esposa. Falei, pega aí, porque é terapia todo dia, é fono, é não sei o que. Falei, vai, tudo na fé. Como é que é a rotina? Vamos vir aqui falar de ser um pai, né? Um pai de crianças atípicas, um pai... Isso. Né? Como que é essa rotina? Como que é isso, Juarez? Né? Olha, eu pergunto isso aí, gostaria que você falasse, porque eu vejo assim, muitas vezes, as mães muito envolvidas. Não é? É verdade. Sim. E muitas vezes eu não vejo os pais. Eu vejo até, né, e aqui eu não estou fazendo uma crítica, muitas vezes o pai ele termina não estando preparado para aquela situação, e eu já vi muitos casos em que o pai termina até abandonando ali a família e fica aquela mãe com aquela criança. É verdade. Então, assim, eu gostaria que você falasse, porque assim, talvez tenha algum pai que pode estar assistindo, alguma mãe, alguma família, e através da sua fala pode ver que há possibilidade, há um modo de ver diferente. Não adianta fugir, não adianta fazer como dizem que o avestruz faz, né? Coloca a cabeça no buraco e deixa tudo, né? Não Fale dessa situação. Coloca o vídeo de novo aqui do Lucas, né? Você e o Lucas, por gentileza. Eu até conheço, assim, como a gente sempre tá nas redes sociais. Esse é o Samuel, né? Esse é o Samuel. Certo. Lucas. Olha lá. Ah, que festa. Ele bota o terror. Ele é bem agitado. Ele é bem. Eu falo assim, ele é ao extremo ou tudo. Ele é extremo, assim, às vezes, nessa parte emocional. Ele é o extremo nessa parte de amoroso. Entendi. Ele é o extremo nessa parte de agitação. Aqui né? vocês estão onde? Paulicéia? Panorama? Panorama. Que legal. Nós estamos lá no Rio Panorama. Rio Paraná. Rio Paraná. Estamos no pier. Aí. Olha lá, nós fomos tirar foto, ele arrumando o cabelo para tirar foto. Entendi.
Entendi. E gosta, eu pego o celular, ele já fala bom dia, tudo bem? Eu vejo uns vídeos você do dia a dia falando dia a com dia. ele, conversando com ele. Então, e nessa parte aí eu tenho, tem pessoas que acabam se conectando com a gente. Sim. E eu tenho pessoas assim que a gente conversa pelo Instagram, que tem uma mulher mesmo, ela é da Bahia, ela fala assim, cara, meu marido não deu conta, ele foi embora de casa. Então acontece aí, tô não dá sozinho conta. com a minha filha, cara. E aí ela fala assim, eu vejo você aí, eu fico admirada. Porque eu entendo assim, olha, e isso você vai saber melhor do que eu. A mãe, ela ensina sobre amor, cuidado, mas quem define o destino de um filho é o pai. A paternidade, ela tem... Sim. Eu falo muito assim, eu gosto de uma analogia que fala assim, quando um pai não abraça um filho, seja ele masculino ou feminino, quando um pai não abraça, quando ele está no adolescente, qualquer um que abraçar, essa criança, esse adolescente vai se sentir acolhido e a partir desse momento, desse abraço, ela abandona o pai e a mãe mesmo e vai com essa pessoa. Porque na infância o pai não beijou, não abraçou, não cuidou. Sim. Então eu entendo isso. Eu entendo isso, que tem a parte do pertencimento, a criança precisa entender que ela pertence para a família, da importância, que ela precisa de sentir que ela é importante para a família, mas o principal que é o amor. Que a criança tem que entender que ela é amada pela família. Então quando a criança ela entende que ela pertence para uma família, que ela é importante para a família, que ela é amada pela família, cara, é totalmente diferente. Então eu sei que a minha esposa também ela não vai aguentar isso tudo. Um dia é fono, outro dia é natação. São muitas terapias. Muitas coisas. Agora começou com animal, com cavalo agora. Ecoterapia. É muito bom. Começou agora. E ele já gosta de animal, então deu muito bom. Então, tem muitas vezes assim que eu não gosto muito assim, de ir muito para longe, ficar muito tempo fora de casa, principalmente na parte da noite, para revezar, porque senão ele é muito agitado assim. Muita energia, energia, né? Com energia com ele mesmo. Então eu sempre estou presente, quando eu posso, quando eu não posso, e a gente vai ali meio que dividindo as tarefas. Certo. Nessa parte de terapia, fono, na parte da manhã, fica mais com ela mesmo. Mas nas partes da tarde, em casa, tipo assim, eu fico muito com os dois. Esse dia ela foi para um lugar lá e falou, e seus meninos? Tá com o pai. Mas e aí? Ele falou, não. Lá o que tiver que fazer, comida, tiver que limpar a casa, o que tiver que fazer, ele faz tudo. Não muda nada. Quando eu saio, não muda nada. Então, eu desde criança, sempre troquei, sempre dei banho, muito presente. Você entendeu? Porque senão você joga tudo nas costas da mulher, ela não vai aguentar. Não vai, ela adoece também. Adoece, cara. Adoece também. Aí você vai ter 2 crianças e uma mulher doente dentro de casa. Sim. Então, naquilo que eu posto, até às vezes até que você não pode, mas você dá um jeito. Então, a minha rotina, assim, o meu dia a dia mesmo, eu sempre focado que tem as crianças, que tem a casa, e aí depois eu tenho um lema, né, que eu falo, Deus, família e negócios. Então eu sigo esse padrão. Deus, soberano em tudo, família, o maior projeto de Deus na Terra, e negócio que Deus usa para manter o negócio dele, que é o projeto dele na Terra, que é a família. Então eu sempre tenho essa visão. Se não, cara, a mulher, igual você falou, a mulher adoece. Ela não aguenta. Ela não aguenta. E nós temos visto muito isso aí. Muito assim, as mulheres com uma carga muito pesada, né? Hoje, nós entrarmos nessa questão que tem aumentado muito o número de crianças com, por exemplo, autismo. E às vezes as mães estão sobrecarregadas, porque eu fui professor durante muito tempo e eu falava às vezes, não deveria chamar reunião de pais, deveria chamar reunião de mães. De mães. Porque são poucos pais. Mas você não percebe isso? São poucos pais envolvidos, querendo ali saber, participando realmente. Né? Então, é muito importante essa fala sua de realmente, né? Abraçar, realmente cuidar, demonstrar amor, carinho, cuidado, afeto, né? Que realmente é um ser humano que está ali no seio desta família para ser cuidado, né? Sim. Então, muito interessante. Eu participo assim na escola com Samuel, de reuniões eu vou. Às vezes a esposa não pode ir, quando ela pode ela vai. Se ela não pode, agora de final de ano mesmo, para pegar o material, pegar o boletim, essas coisas, quem foi? Fui eu. Eu fui lá na sala, conversa com a professora, ver como que tá. Às vezes no meio do ano tem alguma festividade e ela não pode ir, ela está na terapia com o Lucas.
Eu vou na escola do Samuel, vou lá acompanhar ele para ver. Porque precisa ter um cuidado, senão ele pode imaginar que ele é um filho de segunda categoria, né? Não, os pais só olham para o Lucas e não olham para os... Então precisa ter um cuidado também. Precisa ter isso, muito cuidado. E o dia a dia, a rotina não é fácil, é cansativa. Vou dar um exemplo. Ontem, antes da gente vir para Nova Guataporanga, passamos em Santa Anastácia, vamos comer. Certo. Passamos lá no lanchonete, vamos comer. E aí o Lucas, ele tá comendo, ele sai, ele quer mexer nas coisas, ele quer pegar tudo, tal. E ali ele foi, aí teve uma hora que eu peguei ele, levei pro corredor, falei firme com ele. Falei, o negócio é o seguinte, rapaz, calma. Falei firme com ele, mostrei o dedo pra ele, tal. Quando a gente voltou, ficou pior. Aí a Kátia olhou assim pra mim, minha esposa, aí a gente já sabe, não adianta querer forçar, não adianta querer pegar, sentar, não. Filho, vem cá, faz favor. Vamos comer a batata com o papai? Aí ele dá uma olhada assim. Então você tem que convencer ele. Não, vamos comer, o papai vai comer, você vai comer. E esse convencer, cara, às vezes é 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Aí você fala 10 vezes, mas não pode, filho, ele vai continuar fazendo. Ô Juarez, você partindo disso, e aí você recebe nesses ambientes um acolhimento de quem está à volta ou um julgamento, tipo assim, criança mal educada, criança que não foi educada pelos pais, como que é isso? As pessoas hoje acolhem bem, como que é isso na sua experiência? Olha, porque assim, a gente sempre toma muito cuidado para não acontecer isso. Certo, mas às vezes acontece. Às vezes acontece. Certo. Quando acontece, a gente é muito rápido em resolver. Entendi. Então a gente nunca passou por uma situação assim que as pessoas né? E quando eu vejo que vai sair do controle, o que eu faço? Eu pego ele no colo e saio do estabelecimento. Então assim, eu nunca permiti, nunca deixei chegar nesse ponto de virar escândalo, de ficar. Você entendeu? Então realmente está mostrando que é a presença mesmo do pai. Do pai. Você está presente, você entendeu? Está antenado ali. Ele vai, a gente usa na psicologia, ele vai descompensar. Isso. Né? Então ele vai descompensar. Então você vai lá, vai, e aí depois ele é integrado da mente e muito bem. Então no dia a dia a gente vai. Olha aí como você. No dia a dia, cara, você vai aprendendo. Entendi. Então você vai pegando. Quando o rapaz que dá aula de natação para ele, eu peguei e a gente vai dando as dicas para as pessoas. Eu falei assim, Rafael, o negócio é o seguinte, quando você quer algo que ele não quer, você tenta convencer ele. Ô Lucas, vem, tal. Aí ele falou, rapaz, as aulas ficou melhor. Porque às vezes você fala pra ele, fala 10 não, mas de repente, aí ele fala assim, pra ir aí... Olha no Instagram, acho que tem um vídeo ele nadando, não tem? Tem. Dá uma procurada no Instagram, coloca ele aqui, tem ele muito nadando. Né? Então ele fala assim, ele tipo assim, ô filho, dá isso aqui pro papai. Aí ele vai falar, não. Dá pro papai? Ele fala, não. Aí você vai conversando com ele, daqui a pouco ele fala assim, dá pro papai? Falei, é. Aí ele vem te dar um sorriso. Aí, filho, aí você faz. Então, tem que tentar convencer. E tem olhos. Aí, ó. Tá nadando aqui, né? Entendi. É ele aqui de short? Deixa eu ver ali. Não é não, né? Esse aí eu acho que é o Samuel, hein? Samuel. Tá os dois, né? É que o Samuel faz aula também. Não, aí só tá o Samuel. Ah, só tá o Samuel? Entendi. O Lucas, ele vai estar na piscina, lá no rancho da avó. Tá um pouquinho mais pra baixo aí. Entendi. Você vai achar ele no rancho da... A minha sogra tem um rancho em Panorama. Aí você vai ver ele na piscina ali, com a boinha. Ali, ó. Aí. Vamos ver, coloca ele aí. Tá. Aí, ó. E ele já tá assim, eu coloco esse espaguete, né? Sim. Coloca o espaguete nele e pode deixar. Entendi. Vai lá e entra na piscina, aí você pode ficar perto ali, vigiando, cuidando, mas ele... O que eu sempre, quando eu acompanhei você, eu vi assim que muitas famílias e até alguns pais, né, às vezes tem vergonha do filho que tem, né? Tem muito disso também. Fala sobre isso. Como Olha, que é isso a minha esposa, quando eu falei assim, que ela passou por essa crise, que quando ficou sabendo assim, foi mais ou menos um mês, uns 40 dias ela ficou ruim. Juarez, como passou essa fase? Um dia nós estávamos em Prudente fazendo alguns exames e eu estava de jejum esse dia. E ela queria tomar um cappuccino. Poxa, Prudente é um lugar... Quer lugar para ter cappuccino? Um monte de padaria e tal. Sim. E aí a gente foi saindo, de repente, cara, quando eu vi, eu estava na rodovia fora de Prudente. E eu tinha que passar em Bernardes. Aí eu falei, amor, vamos ver lá em Bernardes. Fui lá no escritório e falei, tem algum lugar aqui que faz um cappuccino? Minha esposa quer tomar um cappuccino. A padaria Pão e Mel, vamos lá. Chegamos lá, o Luquinho pequenininho, no bebê conforto, colocamos em cima da mesa. A pessoa que veio atender nós, uma mulher, ela começou a olhar pro Lucas assim, começou a brincar com o Lucas. O Lucas recém-nascido.
A minha esposa falou assim pra ela, aí ele é Down. Ela falou assim, eu sei, trabalhei 10 anos no hospital de pediatria. Ela falou. E aí ele ficou brincando, ela tirou o pedido dela, o cappuccino, o pãozinho de queijo dela, foi lá. A mulher trouxe e continuou brincando com ele. Entendi. Ela ficou um tempinho ali, aí ela foi pro caixa. Certo. Quando a esposa acabou. Eu peguei o bebê conforto com o Lucas, nós fomos pro caixa. Quando chegou no caixa, a mulher chorando. Olhou aqui atendeu a gente. Certo. Ela olhou pra minha esposa e disse assim, olha, você sabia que o Lucas já se sente amado? Do nada, cara, eu nunca tinha visto aquela padaria. Você sabia que o Lucas se sente amado? Sabia que ele aceitou vocês como pai? Ela falou essas coisas. Ela falou, cara. Aí a minha esposa já começou a chorar. Ela falou assim, olha, ele não vai te dar trabalho nenhum. Ele vai te dar trabalho que toda criança tá, normal. Mas você não vai ter trabalho nenhum com o Lucas, porque ele já se aceitou. Tá bom, minha filha? Naquilo ali a minha esposa já tava quase explodindo já, cara. Mas daquele dia pra frente, cara, sério. Mudou tudo. Mudou tudo. A minha mulher virou uma leoa, cara. Ela virou uma leoa, assim, que, sabe, passava por cima de qualquer coisa por causa desse menino. E ela foi numa palestra sobre síndrome de Down. Certo. Imprudente. Certo. Chegou lá o palestrante falou, mas como pode um negócio desse? Porque ela tá amamentando e tudo. Levou ele, cara. Aí na plateia, tudo um monte de mulher lá, só ela com o bebê conforto, com duas bolsas, com uma madeira, com um monte de coisa de porque fralda. o processo, o que a gente vê é o seguinte, o processo de aceitação, ele demora, né? Ele demora. Primeiro, Elizabeth Kubler-Ross é uma escritora do século passado e ela fala das fases do luto. E o luto, ele não acontece só quando morre alguém. O luto acontece toda vez que perde algo muito importante. Uma pessoa é algo muito importante, né? Então, o luto do filho ideal estava acontecendo. Isso. Né? E assim, então tem um processo de negação, tem um processo de reparação, tem a negociação, são 5 fases do luto. E o que acontece na grande maioria das pessoas, esse processo de negação, e não adianta falar o outro. Eu tenho um processo de negação, você tem, Danilo tem processo de negação, todos nós temos. E algumas pessoas, ou a grande maioria das pessoas, é um processo longo. Então você está falando de um processo em que a sua esposa passou assim rapidamente para a aceitação e foi, e talvez por isso chamou muito a atenção. Não é? Olha, e é interessante que ela não teve esse problema em questão de aceitar a criança. Uhum. Tipo assim, ela acolheu muito bem. Teve uma pequena assim com a situação, mas o problema era com ela mesma. Entendi. Você entendeu? Mas essa palavra da mulher quebrou tudo. Quebrou tudo. E tipo assim, ele tá o quê? 30 dias? 40 dias? É, mais ou menos isso aí. Recém-nascido, né? Recém-nascido. Mas que história linda, né? Recém-nascido. Daquele dia, cara, ela virou uma... E aí começa a história. E é legal, assim, que tem o Samuel no meio disso tudo. Samuel é mais velho. É o mais velho. Samuel tem 9 anos. E o Lucas tem 6. Tem 6. Até foi ontem mesmo, que a gente chamou a atenção do Lucas. E ele vai lá, chorando, e o Samuel vai lá, vem aqui perto do Tato. Senta aqui com o Tato. Não, deita aqui. Há uma conexão também. Você entendeu? Entendi. E aí o Samuel cuida, o Samuel fala com ele, o Samuel acalma ele. E o Samuel apanha dele todo dia. Entendi. E ele, tipo assim, às vezes quando ele tá nervoso, ele pega a coisa e joga no Samuel, ele belisca o Samuel, ele morde o Samuel. Mas no momento dele, que ele tá ali chorando, que o pai chamou atenção, ou alguma coisa aconteceu, o Samuel vai confortar ele. Entendi. Você viu, Danilo, que história bonita? História bonita. Isso é legal, cara. E aí, sabe o que acontece? Na escola, na sala de Samuel, tem uma menina que tem síndrome. Quem cuida dela? O Samuel. Quem que apoia ela? Quem que ajuda ela a fazer a tarefa? Entendi. Eu chego na escola às vezes, ela tá lá na portaria, não entrou. A professora já chamou, a diretora já chamou, ninguém leva ela para dentro. O Samuel chega, eu deixo o Samuel, dou um beijo no Samuel, cumprimento ela, dou um beijo nela. Ela fala, Samuel, dá a mãozinha para ela. Samuel dá a mão para ela, ela passa lá. Você vê? Porque ele vive dentro de casa, entendeu? Sabe como que é, né? Sabe. Para ele é normal. E é muito legal esse papo aqui, Juarez, porque a nossa ideia
nós não combinamos nada. Não. E assim, hoje eu estava acertando com uma convidada para vir aqui, e eu gosto do papo fluido, que vai acontecendo. E aí nós conversamos. Você tem alguma pergunta? Eu falei, não, nós vamos conversar. É uma conversa, tá? Mas é muito legal isso aí. Eu já conhecia você, já sabia dessa história. Eu gostaria que você falasse, mas eu não pedi para você falar isso, né? E eu fico feliz que a coisa tá acontecendo assim, porque você não tem a intenção, não tem a noção, eu falo como psicólogo, da dimensão de uma fala dessa, de um testemunho desse, desse tipo de experiência na vida de quem está assistindo ali, entendeu? Porque não é Danilo, eu agradeço você, o Danilo foi olhar as métricas do canal no YouTube, nós estamos com mais de 500 horas assistindo, um canal que nós não temos patrocínio, é um canal, vamos trabalhando do jeito que dá para se fazer. Agradeço muito o Danilo, que cuida da técnica de uma maneira muito primorosa, mas a gente faz tudo isso aí pensando em você, que realmente, de alguma forma, isso toque a sua vida, isso te ajude de alguma maneira, né? Porque nós queremos ajudar as pessoas. Nós, aqui da Clínica Carvalho, da BLB Soluções em Tecnologia, a gente quer de uma forma ou de outra ajudar as pessoas. E um testemunho como esse, ele é um conhecimento prático, um conhecimento empático, um conhecimento de vida que toca profundamente na vida das pessoas, tá? Tem uma frase do Jung, eu gosto muito, sempre eu cito ela, conheça todas as técnicas, conheça de tudo que você vai fazer na sua profissão. Estou falando do meu jeito aqui, mas quando tocar uma alma humana, ou seja, quando você for relacionar com o ser humano, seja outro ser humano, né? Então, isso que você traz aqui dessa experiência como pai, né? Isso traz muita humanidade, porque trazer uma mãe não é muito difícil, mas trazer um pai para falar do seu filho neurodivergente, dessa maneira como você fala, dessa maneira como você se expõe na internet, né? Eu acho muito bonito isso, eu acho isso muito bom, né? E o que você falaria para aquele pai mesmo, né? Não vamos pensar para a mãe já tem muita gente que fala com ela e continue falando as mães, mas para aquele pai que às vezes recebeu um diagnóstico do seu filho com síndrome, com um TEA, com um TOD, com TDAH, né? Eu falo porque eu atendo algumas crianças e eu tenho alguns que o pai também vem, né? E, nossa, tem hora que eles chegam aqui de uma maneira tão assim, desesperados, né? Porque você fala para esse pai, o pai, né? Que recebeu esse diagnóstico ou está nessa vida. Você quer ver aqui? Que coisa interessante. Sim. E isso aqui é o que eu vivo. Os meus filhos hoje, eles apenas replicam o que eu faço. Certo. Então, o que eu quero pro meus filhos não fazem o que eu ensino, eles fazem o que eu faço. Certo. Então, o Lucas hoje, só para você ter uma noção, para entrar nesse assunto, o Lucas hoje, se ele estivesse aqui com a gente agora, ele já tinha orado por você. Sem você mandar. Sem mandar. Ele já tinha orado por você, ele já tinha te abraçado, ele já tinha dado a mão para você. Então, da onde que ele aprende? Que ele chega nos lugares e ele dá a mão para as pessoas, porque ele vê o pai. Certo. Por que ele ora para as pessoas? Porque ele vê o pai orando pelas pessoas. Por que ele quer cumprimentar todo mundo? Porque ele vê o pai. Por que ele se relaciona com as pessoas? Porque ele vê o pai. Assim são meus dois filhos. Então, para esses pais, a minha palavra é: tenha atitudes que você queira que os teus filhos tenham. Entendi. A gente na psicologia fala muito do neurônio espelho. Não sei se você já ouviu falar disso. Não. O que é o neurônio espelho, né? O que é o espelho? Você reflete. Então, é a cópia do que vê, né? Então, assim, você está fumando, seu filho vai querer fumar. Vai querer fumar. Você está trabalhando, seu filho vai querer trabalhar. Isso mesmo. E assim vai. Você está orando, seu filho vai querer orar. Você está cantando, seu filho vai querer cantar. Você está xingando,
Não é? Você vê a criança falando um monte de palavrão, um monte de coisa. Ele não aprendeu aquilo sozinho, né? Aí você vê uma criança, às vezes, sei lá, falando inglês, falando alguma coisa, falando de arte, não sei, de qualquer outra coisa, é porque ele teve uma referência, né? Então, ser uma referência positiva para o filho. Esses dias atrás eu saí de madrugada, fui para Araçatuba, depois voltei aqui, fiz a região. Eu cheguei em casa, era 8 horas da noite. Certo. Quando eu chego em casa, você imagina, o dia inteiro fora, calor, cansado, fiz entrega, atendi um monte de gente. Quando eu chego em casa, que eu entro, o Lucas vem correndo, papai, passear, bicicleta, 8 horas da noite. Tá esperando você para andar de bicicleta. Entrei para dentro, coloquei um chinelo, uma bermuda, peguei os dois, fomos para a quadra, era 9 horas da noite, eu estava fazendo um vídeo, com ele na cadeirinha, o outro numa bicicletinha, falando, olha aqui gente, acabei de chegar do trabalho, mas eu não podia deixar de ter esse momento com os meus filhos. Olha aí, 9 horas da noite, estou aqui passeando de bicicleta. Entendi. Ele está se mostrando, não, eu tô querendo passar uma mensagem para os pais, eu estou querendo passar uma mensagem para as pessoas. Sim. Cara, se você teve tempo para trabalhar, você teve tempo para ganhar dinheiro, você teve tempo para atender cliente, o que é mais importante, você não vai ter tempo? São os teus Porque filhos, se um cliente ligasse 9 horas da noite, você iria atender, né? Na maioria das vezes. Entendeu? Com você vai atender seu filho, né? E aí o que é de mais precioso, tem vezes que já aconteceu de Deus me chamar a atenção, sabe? Assim, de eu ficar bravo com meus filhos e Deus falar assim, cara, você me pediu. Falei, meu Deus, porque a gente nós não somos perfeitos, cara. Sim. Nós temos momentos também que mas em todas as situações eu tento assim o máximo possível. Eu entendi que o ser presente é melhor do que dar presente. Gostei da frase, hein? Você entendeu? Gostei da frase. Danilo, você consegue colocar aqui essa frase? É difícil ou não? Coloque. Ser presente é melhor do que dar presente. Nossa, puxa vida. Então, isso cabe muito, porque hoje é dia 10 de janeiro, né? Nós acabamos de sair das festas de finais de ano do Natal. A época dos presentes, né? E onde muita gente tenta, às vezes, não vou dizer todos, né? Existe uma grande pressão mercadológica e nada contra dar presente, tá? Se você quiser mandar um presente para mim, pode mandar, fique à vontade. Também pra receber. Não, deixa eu receber o meu, tá? Quer também presente, Danilo? Você quer receber presente? Estamos aí. Mas assim, a presença. A presença é tudo. A presença é tudo, né? A presença, ela... Olha, se você imaginar... Se me permite eu falar uma coisa, tem um autor que eu gosto muito, tá? O Donald Winnicott. Ele é um psicanalista. E ele fala muito de uma questão que ele chama handling, que é a questão do toque das crianças. E ele trabalha, né, na psicanálise com algo muito interessante, né? Que quando a mãe está amamentando a criança, não é só nutrição de alimento, o calor da mãe, o toque e o olhar da mãe que toca, que cruza o olhar da criança, né? Aquele toque que ela sente na pele. Então a criança, ela sai, né, de uma coisa de não eu, de ela não ter, porque ela não sabe, e aí ela começa a uma diferenciação, o eu e o não eu. Ou seja, eu sou eu e existe algo que não sou eu. E a partir daí começa todo o desenvolvimento. Então essa questão da presença, né? Do estar junto, ela é muito importante, né? Ela é muito importante. Agora você imagina assim, você dá um presente para o seu filho, legal, você dá uma bicicleta para o seu filho, mas imagina você ensinando ele a andar de bicicleta. Você entendeu? É outra coisa, né? É totalmente diferente. Então, dê presente. Sim. Mas seja presente. Sim. Na hora de ensinar. Imagina você pega o teu filho, você vai para um lugar, leva um lençol, leva umas frutas, um suco e faz um piquenique, senta ali. Sabe, o meu filho mais velho, Samuel, de vez em quando ele fala assim, ele tá na sala, ele vai comer alguma coisa lá assistindo televisão, ele fala assim, ele volta lá na cozinha e depois fala, ô pai, depois você vai um pouquinho lá comigo? Certo. Vou, filho, eu vou acabar aqui, depois eu vou lá, eu fico um pouquinho com você lá.
Não, pai, o senhor pode ficar no celular lá, mas fica lá um pouquinho comigo. Quer estar ali junto, Quer né? estar no mesmo lugar. Você entendeu? E o Lucas, às vezes o Lucas está assim comigo e eu começo a coçar a cabecinha dele assim, aí eu paro, aí ele pega a minha mãozinha e pega a mãozinha dele, põe minha mãozinha para de novo. Tipo, eu toque, assim tá, sabe? Antes de vir pra cá, eu coloquei um vídeo aí, ó, no Instagram, eu e o Lucas na rede, na casa da minha mãe. Entendi. Dando risada junto, eu beliscando ele, a gente mordendo, aí depois ele fala, oi gente, tal, estimulando ele também pra falar, porque ele, na dificuldade de fala, né? Ah, deixa eu falar um detalhe. Pode falar. O Lucas nasceu 100% surdo. Não acredito. Verdade. Primeiro exame, 100% surdo. Que é o exame da orelhinha, né? Antes dos 30 não dias. conseguiu fazer no médico. Quando nasce, já faz na pediatria. Antes de não, embarcar. não deu pra fazer. Certo. Aí teve que marcar, muito difícil o exame de fazer, porque ele tem que estar totalmente parado. A minha esposa é fono, ela mexe com isso, ela fala Cara, que dificuldade. Muito difícil. Aí o primeiro que a gente conseguiu fazer em Presidente Prudente, quando saiu o resultado, perca total das 2 audições. Aí vai daqui, tem que colocar aparelho, vai nessa luta e vai. Tem que fazer o exame de novo. Aí no outro exame que fez, já deu. Tentamos fazer umas 3, 4 vezes. E aí, nossa! O editor aqui, outra coisa, hein? Olha só, rapaz, ser presente é melhor que estar presente. Juarez Amorim, hein? O cara eu fiquei assim, outro nível, velho. Rapaz, eu fiquei aqui pensando aqui. Falei, mas pra escrever uma frase, o cara tá demorando tanto. Mas, ô Danilo, perdão, viu? Ainda bem que você não deu pensamento, viu? Eu tava aqui. Ó, não valeu a pena, hein? Já manda isso aí pra mim, pelo amor de Deus, cara. Vou ter que usar isso. Olha que chique, aí, rapaz. Que chique, hein? Muito legal, né? Bom. Ser presente é melhor que estar presente. Muito bom, viu, Juarez? Muito bom. Parabéns, Danilo, pelo trabalho, viu? Mas volte aí, você estava falando aí dessa questão, né? Eu tô tentando lembrar que eu tava falando. Também. Você também tá? Tô tentando lembrar. Ei, rapaz, você lembra do que a gente tava falando? Tá meditando? Então acha alguma coisa aí e fala. Aqui é assim mesmo, tá? Tá bom. Pegou nós tudo agora. É porque, ó, foi um choque, viu? Foi um choque, ficou muito. Esperando uma frase. Uma frase, o cara faz tudo aí certinho, né? Tudo mais, nós estávamos falando do Lucas. Nós estávamos falando dos exames. Da surdez dele. Isso. Ele voltou. Aí o segundo exame já deu perca severa. Sim. Já não era perca total. Entendi, já começou a melhorar. Aí o aparelho a gente conseguiria pelo AME. Só que todos os exames que a gente tinha feito no particular já não serviria mais. Teria que ser o exame no AME. Entendi. Aí beleza, conseguimos fazer, depois de várias tentativas, conseguimos fazer esse exame com ele no AME. Aí saiu, fez o aparelho. Tá bom, no dia que foi pro aparelho, ela falou assim, agora a gente vai ter que modular, porque cada audição tem uma perca. Uma tem 20, a outra tem... Mas como assim? Era perca total, perca severa? Não, ele tem só uma porcentagem de perca. Beleza, levamos. Quem disse que esse menino usou o aparelho? Incomodava, né? Não usava de jeito nenhum. Eu falava, amor, esse menino escuta normal. Deus curou esse menino. E vai daqui, aí voltamos lá, fazer teste daqui, aí fazia teste, colocava ele longe e falava, Lucas, lá. Ele, oi? Hoje o Lucas escuta 100%. Entendi. Mas nasceu 100% surdo. Entendi. Então coisas assim que vai... Sobrenaturais, né? Que vão acontecendo na caminhada. Ele, olha só que interessante isso também, quando ele foi, a médica me chamou, a pediatra, lembra lá na pediatria? Sim, você falou. Ela falou assim, Juarez, eu vou te dar 3 pontos. Nariz, orelha e esse tipo de um caroço atrás do pescoço, mais alto assim. Certo. Sabe? Depois, quando ele tava com mais ou menos, acho que com uns 2 aninhos, eu tava dando um banho nele na bacia, o Espírito Santo falou assim pra mim, olha no pescoço dele. Ele tem o pescoço em reto, pode ver nas fotos aí, ó, nos vídeos dele aí, ó, se ele tem alguma coisa atrás do pescoço, reto. Um dos sinais que ela me mostrou, falando que ele poderia ter algum tipo de síndrome, hoje ele nem tem mais, que é no pescoço. Entendi. Então vem acontecendo essas coisas, né? E como a gente tava falando sobre ser presente, então, ó, leva eles para brincar, leva eles para o parquinho, leva eles para a igreja, leva eles para oração, leva eles para natação. Quando um dia que a mulher não pode, vou nas terapias, levo na fono. Amor, amanhã eu não vou poder ir, eu levo. Aqui as fotos, você... aqui ó, você tem falou... Tem um vídeo aí, tem um vídeo. Entre essas aí tem um aí que é vídeo. Que ele tá comigo aí na rede, balançando aí. Entendi. Que legal, que legal. Muito bom.
Juarez, e você faz bastante coisa. O que é o Grupo Ágape? Então, depois quando eu abro a empresa, a Paçoca JK, a Doce JK, eu não tinha conhecimento nenhum sobre essa parte de nota fiscal, essa parte de toda essa administração, parte burocrática, né? administração. Eu não sabia de nada, então eu sofri muito. Eu sofri demais para aprender, eu procurava pessoas, falava, cara, como que funciona, como que eu posso estar comprando, como que eu vendo, e eu passei por muita dificuldade. Eu fiz uma promessa para mim mesmo, falei, quando eu sair disso aqui, quando eu aprender, eu quero ajudar pessoas que estiverem passando por que eu estou passando. Entendi. E aí em 2021 eu começo com essa ideia do Ágape, que é o Grupo Ágape. Certo. Que significa o ali, ó, atitude, gestão, amor, perseverança, espiritualidade. Então atitude para gerenciar o amor através da com perseverança através da espiritualidade. Entendi. Esse é o Ágape. Ajudar pessoas que estão começando a empreender, ou que querem empreender, ou que já estão empreendendo e estão passando por dificuldades. Então essa empresa, e aí começa em 2021, e ela começa no mesmo formato que começou a fábrica do JK. Certo. Sem ninguém acreditar, sem ninguém botar fé, sem ninguém falar, não, isso aí vai dar certo. Mas eu vi um vídeo lá, você alugou um local lá, parece que sim. É Imprudente que lá? Não, Ribeirão dos Índios. Ribeirão dos Índios, um lugar bonito, rapaz. Lê essa frase aí, lê a frase aí no portfólio aí. Essa aqui primeiro? Essa aí, a primeira. Vamos ler então. Lê. Disseram que Ribeirão dos Índios era o fim da linha. Eu enxerguei o começo de uma nova jornada, a de levar conhecimento e transformação para as cidades inteiras. Juarez Amorim. Teve um dia que uma pessoa falou pra mim assim, cara, você tem que entender, você fica sonhando em fazer coisa aí, você tem que entender que Ribeirão dos Índios é fim de linha, é uma cidade de 2.300 habitantes, longe de tudo, perto de nada. Longe de tudo, perto de nada. Falei. Desculpa dar risada, mas eu achei muito... Aí eu falei assim, eu pensei, pra você, pra mim pode ser o início. Aí, tem um detalhe em toda essa história, que agora, para encaixar, em 2015, quando eu começo a empresa, certo, a gente também começa um trabalho na igreja. Certo. O pastor chegou assim e falou assim para mim, eu vou abrir um trabalho aqui, a igreja aqui, você me apoia? Você tá comigo? Falei, pastor, tô junto. Aí me aparece, e eu não queria ficar em Ribeirão dos Índios, eu queria ir embora de Ribeirão dos Índios. Como muita gente da cidade pequena, né? Não queria por nada ficar lá. E quando a minha esposa, quando eu caso e trago ela me ajuda, agora começa a me ajudar em oração para não ficar lá. Ela também queria. Não queria. Embora. Não queria. Ela ficou ainda até em crise quando ela chorava, que queria ir para perto da família, queria ir embora de lá. Só que aí no Encontro com Deus, em 2014, eu estou lá na ministração de domingo de manhã, hoje que também eu ministro Encontro com Deus, então, no domingo de manhã, onde eu fui ministrado, o cara falou assim, quando eu tinha um filho, quando eu era pequeno, eu queria ir para os córregos, queria ir para os rios, meu pai nunca deixou. E eu cresci revoltado com meu pai. Hoje eu tenho um filho. E hoje eu entendo que meu pai não deixava, não era porque ele não me amava, era por cuidado. E quando esse cara fala isso de manhã, o Espírito Santo fala assim, você entendeu por que eu não permiti que você fosse embora de Ribeirão dos Índios? Não é porque eu sou ruim, é por cuidado. E aí, mesmo assim, eu continuei. Eu recebo uma proposta para vir para Junquerópolis, abrir a empresa em Junquerópolis. A minha esposa passa no concurso público em primeiro lugar em Junquerópolis, para ganhar até mais do que ela ganhava lá. Certo. É o cenário perfeito. Perfeito, tá tudo desenhado. É o que eu queria. Aí um dia eu tô em casa, minha esposa me liga e fala assim, Juarez, o negócio é o seguinte, amor, a mulher ligou lá e eu tenho que dar a resposta hoje. Ou eu assumo, semana que vem eu já parto para lá, ou eu passo a vaga para a segunda colocada. Eu falei, fica em paz aí, segura 5 minutos que eu já te falo. Peguei a minha Bíblia, me ajoelhei no sofá, coloquei ela, a mão em cima direita e falei, Senhor, eu tive várias experiências com o Senhor. Só que hoje eu preciso de uma que é diferente, que eu nunca tive. Eu preciso de abrir essa Bíblia, de olho fechado falando. Eu preciso de abrir essa Bíblia, eu preciso de uma direção, eu preciso de uma resposta do Senhor, que pode custar a minha vida, a minha trajetória. Eu vou ou fico? Fiz a oração, relutei um pouquinho ainda para abrir os olhos. Abri a Bíblia antes, coloquei o meu dedo em cima de uma palavra. Não gosto de fazer isso não, mas naquele dia eu falei, não, eu preciso disso. Coloquei o meu dedo assim, se eu não me engano é Isaías 33, se eu não me engano, ou 32. O meu povo morará em lugares quietos e tranquilos.
Fechei a Bíblia e falei, Senhor, se tiver algum lugar mais quieto, tranquilo, que Ribeirão dos Índios, o Senhor escondeu. Amor, pode Deixa passar aqui. a vaga para a segunda Vou colocada. ficar aqui. Resumindo, abri a minha empresa, Samuel, que não podia ter filho, nasceu o Lucas, prosperou a primeira empresa, abrimos a segunda empresa. Então, eu estou em Ribeirão dos Índios segundo uma palavra. Aí o cara vem e fala para mim que Ribeirão dos Índios é fim de linha. Pra ele, né? Aí eu falei para mim pode ser o início. Porque aqui eu abri minha empresa, aqui eu tive meu filho que não podia ter, aqui eu estou criando meu segundo filho, e aqui eu estou abrindo minha segunda empresa. Aí eu abro, realmente. De 2021, só em 2025 que eu tiro o CNPJ. Entendi. Então, todo esse tempo construindo. Lembra da paçoca, 2 anos? Sim. Fazendo em casa? O Ágape foi a mesma coisa. Aí começamos, você foi lá palestrar no Café Network. Sim, muito bom. Muito Com o pastor Samuel, Sim. fazendo parcerias, aí começamos a crescer, começamos a estruturar. Aí em 2025 falei assim, agora é a hora. Vou alugar um local, vou tirar o CNPJ e vou dar a cara agora pro Grupo Ágape. E aí você viu lá as fotos. Sim. Agora dia 6 e 7 de setembro. Quem pode, assim, por exemplo, está aqui, alguém está assistindo isso aqui e que tipo de serviço o Grupo Ágape pode oferecer? Então, olha, é voltado para quê? Para o empreendedorismo, para quem quer empreender. Certo. Mas pode ser por um líder, pode ser por um gerente, pode ser por um encarregado, Entendi. ou por uma pessoa que hoje ela é um colaborador, mas ela quer se tornar um empreendedor, ela quer ser um líder. Então é um local de treinamento. Treinamentos. Então é eventos e treinamentos. Quais são os treinamentos? Sobre comunicação, venda, marketing, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento empresarial. Entendi. Que aí eu tenho minhas parcerias. Certo. O treinador é o Michael Rodrigues, tem o Fábio, que nós temos um projeto chamado Jovem Empreendedor. Certo. Para quem quer começar a empreender com o Fábio Cardoso. Esse é top, cara, muito top esse treinamento. E aí tem os eventos, que eu já faço mais de 2 anos, que é o Café Network Empresarial. Fizemos últimos agora em Presidente Prudente, e numa empresa renomada, que é a Mampei Funada lá, em Eu Presidente vi, Prudente. muito bacana. Muito bacana, tipo assim, era Ribeirão dos Índios que estava lá em Prudente, cara. Sim. Você entendeu? Então, assim, foi muito prazeroso, assim, e foi muito gostoso de ver tudo aquilo ali, estando ali em Presidente Prudente, sendo de Ribeirão dos Índios. Entendi. Então, o Grupo Ágape, ele nasceu assim com o intuito de tudo que eu faço na minha vida é para quê? Alcançar vidas, mudar e transformar vidas, transformar pessoas, Entendi. dar esperanças para as pessoas. Tudo que eu faço, meus vídeos na internet, a minha empresa, da fábrica de paçoca, porque tem muitas pessoas, eu tenho mais de 50 clientes hoje que compram e revendem o meu doce para sustentar a família. Então, de certa forma, indiretamente, Sim. também está, você entendeu? Aham. Transformando vidas, famílias. E o Ágape vem para mais uma vez isso também, transformar pessoas que querem empreender, que querem aprender. E no meio disso tudo está aí também que Danilo, não desista de você. não desista de você. 12 passos para uma nova realidade. E aí? Como Agora, que é isso aqui? Você quer ver? Essa semana agora, tá com mais ou menos uns 15 dias que a TV Fronteira foi lá em casa. Certo. A gente gravou um documentário lá, uma reportagem sobre esse livro. E lá eu conto. Quando eu percebi isso, dentro do Ágape, tudo, o que eu entendi? Eu preciso de conhecimento. E onde que eu busco conhecimento? Nos livros, na Bíblia, certo? Então eu Gostei comecei... dessa frase aqui, ó, página 48. Primeiro colocamos o pé, Depois depois ele coloca o chão. coloca. Isso aí, cara, isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. As pessoas romantizam a fé. A fé, cara, é você dar o passo em meu chão. Só onde você continuar. Quem quiser comprar esse livro, como que faz? Tanto comigo, como também tem no Mercado Livre. Ah, tá. Depois você deixa os dados aí Isso. pra gente colocar no vídeo, tá? Mas se você colocar aí, se você puxar no Mercado Livre... Vamos lá, Danilo. Puxa aí ao vivo, puxa aí. Não Puxou? desista de você. Já puxou? Olha lá. Rapaz, quanto tá o preço aqui? Você viu? Aí. Você tá precisando de alguém lá? Rapaz. Pra fazer assim? Não tá não, deixa ele aqui, viu? Eu já ia perguntar como que faz levar ele. Tá aqui. Vou melhorar a proposta aí. Melhorar a proposta, Bom, DLB Soluções em Tecnologia. Se você precisa de algum tipo de solução, o Danilo está à disposição. Aê, locutor. já fez o marketing aqui, ó. Legal. Tá? Então tá no Mercado Livre, então. E eu tenho ele pessoalmente. E tem pessoalmente, né? Tá bom. Então, esse livro aí é interessante porque quando eu comecei a ler e buscar conhecimento,
despertou o desejo de escrever. E aí, como tudo na minha vida, eu faço eu busco em Deus primeiro, eu busco as respostas da minha vida em Deus. Eu fui pra mata, cara, orar. Olha que interessante. Eu tava na mata orando e Deus me deu uma visão. Uma Ferrari, 4 jovens do lado, só que a Ferrari não tinha rodas. Olha, rapaz, estou vendo agora. Olha aí. Aí, Danilo, a Ferrari não tem roda. Aí eu pensei, não tem pneu. Você já tinha visto isso? Não tinha prestado atenção? Aí eu falei, Senhor, mas eu quero saber se é para mim escrever um livro ou não. E o Senhor está me dando uma visão de uma Ferrari. Uma Ferrari sem rodas. Aí, enquanto eu orava, Deus me deu essa mensagem que está aí embaixo. Aí. Lê ela aí. Se você não investir em si mesmo, será como essa Ferrari, sem rodas. Por mais linda que seja, não pode ir a lugar nenhum. E muito menos levar alguém para algum lugar. Uau! Entendeu? Muito profundo. Porque aí eu falo, o pai quer cuidar do filho. Mas se o pai não estiver bem, não vai cuidar do filho. Então. O marido quer cuidar da esposa. Mas se não estiver bem, não é a respeito de egoísmo. Eu não. É cuidar do teu eu. É cuidar do teu corpo, da tua saúde, do teu bem-estar. É cuidar de você primeiro, para você. Aí tem nesse livro tem algo aí que é a chave. Ninguém dá o que não tem. Verdade. Como que eu vou dar saúde, cuidar da saúde se eu não tenho saúde? Sim. Como que eu vou ajudar alguém a andar se eu não ando? Como vou estender a mão para alguém se meu braço está doente? Então esse livro é por isso que saiu esse nome. Não desiste de você. Mas foi debaixo também de oração. Primeiro Deus me deu essa visão da Ferrari, depois me deu essa mensagem. E quando ele me dá essa mensagem, aí eu entendi, Senhor, é a capa do livro e essa mensagem é para ir na capa do livro. Um dos detalhes que eu não gostei é porque ela ficou meio apagada. Era para ela ter destaque. Ter destaque, né? Era para ela ter destaque. Entendi. Você entendeu? Entendi. Tá e aí o livro fala sobre 12 passos para uma nova realidade. Que aí cada capítulo é um passo. Entendi. Sobre descobrir quem eu sou, encarar a realidade, buscar por mudanças, nascer de novo, e deixar pessoas para trás, fazer novas conexões, aprender a ressignificar. E aí vai até o 12º, que é não desistir. Aí eu não tinha escrito ainda o último, capítulo 12. Certo. Tava pregando um dia. E sobre aquele homem que está lá no tanque de Betesda. Sim, sim. Jesus chega, pega o seu leito. Acabei de pregar, Espírito Santo, a base para o último capítulo. Eu falei, mas como assim, Jesus? Eu vou colocar o capítulo de João aí Ele falou, não. Imagina quantas pessoas, quantas famílias aquele homem viu se alegrando, que entraram no tanque, saíram curadas. A família saiu com ele. Todo mundo feliz, alegre, ele 38 anos, quantas famílias eles viram saindo felizes e ele não saiu daquele lugar? Ah, mas ele era paralítico, mas podia pedir a alguém para tirar ele de lá. Primeira coisa que eu falei para Deus, mas ele era paralítico, o Espírito Santo, mas podia ter pedido para alguém tirar ele de lá. E ele continuou lá. Ele não desistiu. Por ele não ter desistido, chegou a hora dele. Falei, caraca, essa é a base do último capítulo. Entendi. Muito bacana, Juarez, muito gostoso essa conversa que nós estamos tendo aqui. Estamos chegando ao final, não é? Passa rápido, né? Passa muito rápido. O Danilo acho que passa muito rápido. Quanto tempo deu aí, Danilo? 1h25. 1h25, né? Então, bacana, tá? Juarez, deixa as suas considerações finais, o que você gostaria de deixar, a sua mensagem, né? Nesse dia. E depois desse livro aqui tem o segundo, tá? Que a gente vai estar lançando esse ano agora. Já está no segundo livro. Está no segundo livro, chama-se Líder de Excelência. Certo. Esse é na visão. Será convidado, tá? Para falar sobre isso. Você vem? Com certeza. Tem um monte de coisa que eu não contei aqui que eu vou abordar de novo. Rapaz, tem história. Não pode vender a paçoca tudo uma vez só, né? Tem todo mês o cara comprar a paçoca. Eu tava só esperando o momento para te dizer, para falar isso para você, não contei tudo, tá? Tem mais coisa. Pra poder voltar, meu. Você que tá aí, se você gostou, que coisas que você gostaria que o Juarez falasse numa próxima vinda, tá? Deixa nos comentários aí, tá bom? Olha só, então o Líder de Excelência, segundo livro, é muito legal, porque ele vem na visão empresarial e na visão espiritual, com base em João 15. Eu sou videiro, meu pai é agricultor, vós sois os ramos. Então eu faço analogia, essa visão Deus me deu há uns 10 anos atrás. Nunca imaginei que seria um livro. Então eu pego do começo, analogia do começo do pé de uva, que é apenas um cavalo que não produz, até o enxerto, até ele dar o cacho,
dá o UF, sai pronto. Eu faço essa analogia levando para dentro da visão empresarial, liderança empresarial e espiritual. Certo. E o livro começa assim: se você não estiver formando alguém para ser melhor ou maior que você, você pode ser tudo, menos um líder de excelência. Entendi. Então, esse ano agora, e tá ficando muito bom, cara. Não é porque eu tô escrevendo assim, eu falo que não é meu, Deus me deu para poder compartilhar com as pessoas. E é algo assim que eu acredito que líderes, empresários vão ser impactados. Porque é uma analogia assim que tá ficando muito bom mesmo para abrir a mente. É algo diferente dentro da liderança, dentro de empresários, dentro de líderes espirituais. Muito bom. Mas beleza, as minhas considerações finais eu quero falar uma coisa. E para que o público possa ouvir e guardar de tudo que eles ouviram aqui, se eles ouvirem e guardarem isso, já é de grande valia. Eu quero deixar algo para você agora que está nos ouvindo. Nunca foi e nunca será a respeito de mim e a respeito de você. Sim. É a respeito das pessoas que serão alcançadas através de mim e de você. Entendi. Então essa é a mensagem que eu quero dizer, que eu quero deixar. Tanto para os filhos, tanto para as pessoas que convivem com você, tanto para as pessoas que trabalham com você. Não é a respeito de mim, não é a respeito de você, é a respeito das pessoas que Deus vai alcançar através das nossas vidas. Sim. Então, eu gosto muito de falar sobre isso, eu gosto muito de bater nessa tecla. Cara, quando Jesus diz assim, quer ser o maior? Quer, né? Sirva a todos. Sirva a todos. Maior é o que serve. É igual no casamento. A gente muitas vezes, o que a gente fala? Eu vou casar para ser feliz. Não, você tem que casar para fazer a tua esposa feliz. E a esposa vai casar para fazer você feliz. Aí vai dar certo. Se algum dos dois pensar em casar e para ser feliz, já não vai dar mais certo. Então eu quero finalizar deixando aqui também aberto para a gente estar sendo convidado de novo, né? Outras vezes. Com certeza. Falando do livro e falando do agora, do Ágape também, de 6 e 7 de fevereiro, tá? Certo. Treinamento de comunicação assertiva e venda com propósito. Certo. Lá em Ribeirão dos Índios, depois vai ter. Nós vamos chegar aqui em Flórida, tá? Sim. Nós vamos chegar aqui, vamos chegar aqui. Sim. Então, para um pouquinho e pensa. As pessoas que estão em tua volta, você pode mudar o ambiente. Você pode mudar o ambiente dentro da tua casa. Você pode mudar o ambiente dentro do teu trabalho. Você pode mudar o ambiente das pessoas que você encontra lá no mercado. Com uma palavra. Sabe, eu tenho vivido experiências tremendas. Sabe com o quê? Orações pelo WhatsApp. Se eu te mandar os áudios que eu recebo de volta, das pessoas que ô queridão, ó, você está passando por dificuldade aí, né, cara? Cara, que Deus abençoe a tua vida, ó, fica firme, tô aqui com você. Tô agora acompanhando um casal de Santa Anastácia, que tá com o menininho José Mateus, lá em José de Rio Preto, recém-nascido, já passou por 3 cirurgias. E nessas últimas 72 horas tinha um grande risco. Antes de chegar aqui, já mandei uma mensagem para ele, falou, Jorge, já passou as 72 horas de risco, sabe? E mandei uma oração para eles mandaram um áudio, a família inteira lá dentro do quarto do hospital, chorando, escutando o áudio, a oração que eu mandei para eles. Então, cara, a gente pode mudar a vida, a gente pode mudar pessoas, Sim. A gente pode mudar cenários, a gente pode mudar sabe ali, o cenário, ali, o peso, tirar aquele peso com uma palavra. Sim. Com uma palavra. Então eu termino te agradecendo o profissional ali. Danilo é o cara, né? Ele é o cara. Não, Danilo, não precisa de pagar por isso aqui não, né? Depende do tanto de paçoca, você vai deixar pra ele. Não, já deixei ali, meu. Ó. Acho que foi por isso que ele trabalhou bem, viu? Eu entendi. Foi movido a paçoca. Eu entendi. Mas obrigado, Juarez, pela presença física e pela presença de se entregar totalmente nessa gravação. Obrigado, Danilo. Obrigado você que nos assiste, tá? Esteja nos acompanhando. Queremos sempre trazer esse bate-papo, essa conversa que pode usar a palavra que acho que melhor cabe hoje, abençoar a sua vida, tá? Estamos aqui, não é com essa intenção. Carvalho Podcast é assim que ele trabalha, uma idealização da Clínica Carvalho e da BLB Soluções em Tecnologia, tá bom? Deus abençoe a todos, obrigado, tchau, até o próximo episódio.